Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A gente sempre precisa de oração, mas eu pedi também que rezasse por mim agora, não só pelo meu cansaço, eu não estou totalmente recuperado da minha estafa, mas também porque eu vou tratar neste último momento de um tema relativamente difícil. Eu vou pedir que vocês se esforcem para entender, porque eu mesmo me surpreendi um tanto quando, contemplando alguns textos bíblicos, eu me deparei com este mistério de Cristo e da Igreja que nos é revelado, sobretudo pelos escritos paulinos. Eu vou usar alguns textos bíblicos e, para facilitar, eu vou dizer todos antecipadamente. Peço que você marque aí na Bíblia de vocês. Efésios capítulo 1, Carta de São Paulo aos Efésios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 12, depois eu digo os versículos, tá? Quando a gente abrir o texto mesmo, aí eu digo os versículos. Efésios capítulo 1, 1 Coríntios 12 e Apocalipse capítulo 19. Repetindo. Efésios capítulo 1, 1 Coríntios 12 e Apocalipse capítulo 19. Para quem gosta de anotar temas da pregação, o tema está aqui no slide. Iniciemos por Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 15. Diz o seguinte, São Paulo escrevendo aos Efésios: Por isso também eu, tendo ouvido falar de vossa fé no Senhor Jesus e no amor para com todos os cristãos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que vos dê um espírito de sabedoria, que vos revele o conhecimento dele. Eu já chamo a atenção de vocês para o pedido de São Paulo, que se atualiza também para nós hoje. Eu rogo-vos para que o Deus da glória, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, vos dê um espírito de sabedoria que vos revele o conhecimento dele, que ilumine os olhos do vosso coração, para que compreendais a que esperança foste chamado, quão rica e gloriosa é a herança que ele reserva aos santos, e qual a suprema grandeza de seu poder para conosco que abraçamos a fé. É o mesmo poder extraordinário que ele manifestou na pessoa de Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o sentar à sua direita no céu, acima de todo principado, potestade, virtude, dominação e de todo nome que possa haver neste mundo como no futuro. E sujeitou a seus pés todas as coisas e o constituiu chefe supremo da igreja, que é o seu corpo, o receptáculo daquele que enche todas as coisas sob todos os aspectos. Palavra do Senhor. Veja bem, eu quero chamar a atenção de vocês, sobretudo para esse último versículo, né? Paulo, escrevendo aos Efésios, começa a dar graças, a pedir que o Espírito Santo dê uma luz àquelas pessoas, para que eles cheguem ao conhecimento de Jesus. E não é por acaso que ele começa com essa introdução, porque na sequência ele vai revelar algo a respeito de Cristo que talvez não estivesse posto ainda nos escritos paulinos e aquela comunidade ainda não soubesse. É quando ele diz que Deus ressuscitou Jesus, colocou acima de todo principado, potestade, virtude, dominação e de todo nome que possa haver neste mundo como no futuro. Versículo 22. E sujeitou a seus pés todas as coisas e o constituiu chefe supremo da igreja, que é o seu corpo,
Aí, na tradução Ave Maria, tem receptáculo, mas em outras traduções, que talvez sejam mais coerentes, tem o complemento daquele que enche todas as coisas. Veja, meus irmãos, tem uma revelação aqui, por isso que eu disse que eu me surpreendi com a leitura desse texto bíblico, porque quando São Paulo desenvolve esse raciocínio a respeito de Cristo e do conhecimento de Cristo, ele como que anexa alguma coisa a Cristo que complementa o conhecimento a respeito de Cristo. Acho que eu fui muito confuso, não foi? São Paulo está dizendo, vocês precisam conhecer Cristo. Eu peço ao Espírito Santo a sabedoria e o discernimento para que vocês consigam conhecer Cristo. E abre uma página a mais para que a gente possa conhecer Cristo. Ele diz, Cristo é aquele que o Pai ressuscitou, colocou acima de todas as coisas, mas constituiu como chefe supremo da igreja, que é o seu corpo. Veja, quando você fala do corpo de alguém, é um conhecimento a mais sobre esta pessoa que você acrescenta. Me faça entender? Então, se eu falo aqui, por exemplo, não vou mexer mais com o Giovanni, não, que o Giovanni, eu já mexi com a feiura dele. Vou mexer com a feiura de outro. Pode ser o Elcio. Como é? Eu esqueci o nome do homem. O Everson. Pronto. Vamos dizer que vocês não conheçam o Everson. Aí eu falo sobre Everson. Digo que ele é uma pessoa muito boa, que mora lá na comunidade dele, que é coordenador da comunidade, que consegue fazer muitas coisas. Dou diversas características de Everson. Mas, no final das contas, eu digo, olha, o Everson é este aqui. Aí mostro o corpo dele. Uma foto, gente. Isso acrescenta um conhecimento. Ou por assim dizer, complementa um conhecimento. Aquelas características que eu estava dizendo a respeito dele, agora ela tem algo a ser acrescentado. Pelo que eu estava dizendo, você já conhecia alguma coisa dele. Mas quando eu mostrei a foto, o corpo, você então passou a conhecer mais da pessoa. Está claro agora? A mesma coisa acontece nesse texto bíblico. São Paulo diz, Cristo é aquele que o Pai constituiu como soberano sobre todas as coisas. O texto bíblico dá uma série de características de Cristo, mas conclui dizendo que o corpo dele é a igreja. Neste momento, algo se acrescenta ao conhecimento de Cristo. E, curiosamente, esse algo que se acrescenta ao conhecimento de Cristo não é nem um milagre, nem uma coisa sobrenatural, nem algo que está no céu, nem uma coisa, uma catástrofe, uma coisa mirabolante, uma teofania, mas somos nós. É a igreja de Cristo, são as pessoas que ele escolheu, as pessoas batizadas. Esta igreja, com todas essas chagas que nós vimos, avaliamos aqui nos ensinos anteriores, com todos esses desafios, essas coisas difíceis, esta igreja, nós diríamos, não só é a esposa de Cristo, mas dentro da lógica do casamento cristão, nós diríamos, esta igreja é Cristo. Significa dizer que conhecer a igreja é um passo a mais no conhecimento de Cristo. O que nós fizemos aqui? Conhecendo a igreja, inclusive nas suas fragilidades. Não foi um discurso, nem um momento que nós estivemos aqui discutindo para poder sair mais sabedores sobre determinadas realidades institucionais. Não, a gente estava tocando nas chagas e nas feridas de Cristo. Tire da sua cabeça se você, nos ensinos anteriores, achou que vai sair daqui desanimado,
vai sair daqui entristecido por causa da realidade da igreja. Não, se você faz isso, você não tem a maturidade suficiente para exercer uma liderança, porque o que nós fizemos foi tocar nas feridas de Cristo. As feridas da igreja são as feridas de Cristo. Nós tivemos um conhecimento a mais a respeito de nosso Senhor. E aí vem um elemento importantíssimo, porque e isso é ainda mais surpreendente. Porque a coisa é posta por São Paulo, meus irmãos, como se em Cristo faltasse algo. O que é um complemento? Quando a gente complementa alguma coisa é porque estava faltando algo. Precisa nem que seja de um detalhe para poder chegar à completude. A coisa é posta por São Paulo, que é um negócio louco. Quando ele fala de nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala como se faltasse algo em Jesus Cristo, que só se completa quando ele se une à igreja. Mais ou menos como, male comparado, é como quando alguém sente que falta um companheiro ou uma companheira. Alguém já experimentou essa sensação aqui? Sobretudo os jovens vivem muito isso, né? Ele tem tudo, às vezes vive as diversas experiências da vida, mas fica sentindo falta de uma companheira. Poxa, eu queria encontrar tanto uma namorada, um namorado, um noivo, uma pessoa com quem eu vou compartilhar as minhas experiências de vida. Ninguém nunca viveu isso aqui não, né? Eu tenho uma amiga que ela faz conta que tem uma pessoa, uma funcionária dela, pior que isso vai para o YouTube, né? Não vou contar não. Esse negócio do YouTube acaba comigo. Posso nem contar as coisas atrapalhadas, né? Mas esta sensação que você tem, né? Essa sensação que você tem de... Vou fazer uma comparação aqui, sobretudo aqueles mais carentes, né, que estão procurando um companheiro, uma companheira, né? Que fica com aquela sensação de que está faltando algo. Às vezes ela já trabalha, já tem autonomia, né, já consegue, tem um engajamento dela na comunidade, tem toda uma situação social já estabelecida, estabilizada, mas ela sente que está faltando alguém para compartilhar com ela essa vida. Gente, curioso, seria esta mesma sensação que Cristo teria em relação à igreja. Seria essa mesma sensação. Você pode imaginar um Cristo com sensação de incompletude? Deus sentindo que falta alguma coisa? Claro que é muito complicado a gente falar de Deus sob essa perspectiva, porque aí alguém pode me acusar, sei lá, de um antropomorfismo, né? De querer atribuir demais características humanas a Deus, mas a gente só pode falar de Deus na linguagem humana, e é isto que São Paulo faz, a meu ver, aqui nesta carta. Ele mostra um Cristo que falta alguma coisa, um Cristo que precisa ser complementado, e esta completude de Cristo, ele só encontrou quando ele encontrou aquela a quem se unir. Como uma pessoa que só vai se sentir satisfeita e feliz quando encontra a sua chame como quiser, né? Cara metade, alma gêmea, né? Esses negócios todos assim, o que quiser. Cristo só se completou quando encontrou a sua esposa, quando encontrou a sua companheira. E o catecismo, você pode dizer, Ronaldo, você está dando uma voada. Estou não. O catecismo da igreja confirma isso. Diz assim, Cristo e a igreja, eis, portanto, o Cristo total. Ou seja, o que é o Cristo total? É Cristo e a igreja. Significa dizer que Cristo sem a igreja não é o Cristo total. É um Cristo incompleto. Significa dizer que a igreja sem Cristo também, obviamente, perde sua condição de esposa. Mas veja,
Cristo e a igreja. Eis o Cristo total. Claro, está entre aspas, porque é aquilo que eu estou falando. Nós estamos falando de Deus com linguagem humana. A igreja é una com Cristo. Os santos têm uma consciência bem viva desta unidade. Ou seja, dessa unidade aqui, do Cristo total, Cristo e a igreja. Alegremos-nos, portanto, e demos graças por nos termos tornado não somente cristãos, mas o próprio Cristo. Sim, porque nós, como esposa de Cristo, quando o marido se une à sua esposa, já não são dois, é uma só. Então, se a esposa de Cristo, que somos nós, a igreja, está unido a Cristo, então nós não somos mais outra coisa senão Cristo. Nós estamos unidos a Ele, nós somos uma só pessoa com Ele. Compreendeis, irmãos, a graça que Deus nos concedeu ao dar-nos Cristo como cabeça? Aí o catecismo pergunta o que eu pergunto a vocês agora. Vocês entendem isso? Vocês estão compreendendo a graça, o tamanho da graça que Deus nos deu quando nos concedeu Cristo como cabeça? Cabeça parece um negócio estranho para nós, né? A gente pega essa imagem de cabeça e de corpo, aí de repente é como se a gente fosse um corpo sem cabeça, aí vem uma cabeça e encaixou. A figura quer dizer uma união de pessoas, como se fossem duas pessoas unidas. Cristo como chefe supremo da igreja, com efeito, uma vez que ele é a cabeça e nós somos os membros, o homem inteiro é constituído por ele e por nós. Olha só que frase forte do catecismo da igreja. A plenitude de Cristo é, portanto, a cabeça e os membros. Por isso que eu não... A gente tem muito que duvidar de uma pessoa que se diz cristã, mas não aceita a igreja. É como se você gostasse de mim, mas não gostasse da minha esposa. Eu quero relação com você, Ronaldo, eu quero ser seu melhor amigo, mas deixa fora a tua esposa. E que é um negócio esquisito, porque eu não vou poder deixar fora minha esposa das minhas relações. Porque eu com ela somos um. Então, tudo que pertence a mim, pertence a ela. Por isso que é complicado uma pessoa, não é, ter uma suposta ligação direta com Deus, mediante a oração, mas ter repulsa à sua esposa, à sua igreja. É muito estranho. É muito estranho. É muito estranho você aceitar a dimensão do mistério da relação com Cristo, mas não aceitar a realidade institucional concreta da igreja de Cristo. Existe uma incoerência aqui, por uma razão espiritual, porque o Cristo pleno, a plenitude de Cristo é a cabeça e os membros. O que significa isto, a cabeça e os membros? Significa Cristo e a igreja. É um negócio tão interessante, porque a coisa é tão assim que São Paulo, ele toma o texto de Gênesis, aquele texto primeiro, onde o autor bíblico fala do casamento, né, do homem deixará a sua mulher, o homem deixará o homem deixará sua pai e mãe, né, sua família, sua casa, e se unirá a sua esposa. Ele aplica este texto à relação entre Cristo e a igreja. Veja, a coisa é tão assim, a igreja é tão complemento de Cristo, pertence a essa realidade da plenitude de Cristo, e Cristo só existe em função da sua igreja, e ele sentia como que uma carência de algo antes da igreja. A coisa é tão assim que São Paulo toma o texto do Gênesis, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e o aplica à relação de Cristo e à igreja, no seu discurso sobre as relações matrimoniais, quando ele estabelece o amor de Cristo pela igreja como uma referência para os maridos. Está um pouquinho mais na frente aí da carta aos Efésios, no capítulo 5. Pegue comigo, capítulo 5, é só passar 3 páginas, versículo 31. Versículo 31.
Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Que significa, na Bíblia, uma só carne, é uma só pessoa, viu? Esse mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e à igreja. Veja, ele não está dizendo esse mistério é grande, esse mistério da união do homem com a mulher, não, porque esse parece simples, né? Esse parece simples, esse é tranquilo. Nós não teríamos dificuldade nenhuma de entender que um homem sente a necessidade de compartilhar sua vida com a mulher, e quando encontra essa mulher, ele deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. A gente não tem dificuldade nenhuma de entender isso. Agora, essa mesma relação ser aplicada à relação de Cristo com a igreja, isso é um grande mistério. Porque Deus é um ser que não precisaria, em princípio, de nós. Não precisaria de nós. Mas ele quis que a coisa fosse assim. Ele sentiu essa carência e quis complementar-se a si próprio, tornar-se pleno pela união conosco. Por isso ele é, na literatura paulina, o novo Adão. Ele tem uma esposa. Percebe a relação? O novo Adão, ele tem uma esposa. Essa esposa foi tirada de onde? A esposa de Cristo. Foi tirada de onde? Foi tirada do seu lado aberto. Ali nasceu a igreja do sangue da água de Cristo, na cruz de Cristo. Foi tirada do seu lado aberto, assim como Eva foi tirada do lado de Adão. Diante da qual, veja, olha a comparação como é perfeita. Cristo é o novo Adão, ele tem uma esposa que lhe complementa, foi tirada do seu lado, diante da qual ele se rejubila, porque no Gênesis a gente vê isso, né? Adão dizendo, eis aqui o osso dos meus ossos. Devia ser muito magra Eva, né? Eva estava puxando um rejubilo desse quando viu uma maguinha lá, disse, eis aqui osso dos meus ossos. Então, mas quer dizer, quando Adão diz assim, eis aqui o osso dos meus ossos, a carne da minha carne, quer dizer, alguém que me complementa. Então, Cristo também se rejubila diante da igreja. Cristo também, quando encontrou a sua esposa, a sua igreja também se rejubilou, também se alegrou. E a esta esposa, assim como o primeiro homem se uniu, Cristo também se une de forma total, exclusiva, irrevogável, fiel e fecunda. Decoraram? Vou repetir. Total, exclusiva, irrevogável, fiel e fecunda, que são as 5 notas características do casamento cristão. Todo casamento cristão, e se não tiver essas 5 notas, se desqualifica como casamento cristão. Um homem ou uma mulher se doa um ao outro de forma total, precisa ser todo dela, todo dele. Quando você for casar, viu? Tem que ser todo da pessoa. Não dá para deixar nada fora, nada separado, nada fora. O ano passado, casou-se um casal lá na comunidade de vida. E eles chegaram na hora do almoço e disseram assim, nós casamos com comunhão parcial de bens. Aí eu disse, e vocês não são cristãos não, é? Vai casar com comunhão parcial de bens? Vixe, Ronaldo, e é assim mesmo? A menina ficou logo, porque mulher fica logo assustada, né? Vixe, Ronaldo, como quem diz assim, cometi um grande pecado. Regalou os olhos desse tamanho para mim, eu disse, calma, também não precisa se aperrear não, que vocês não têm bens mesmo, então não faz diferença nenhuma.
Tudo pobre de mavé, né? Mas presta atenção. É que na contramão, a civilização ela está se descristianizando. E os cristãos entrando nesse processo. Porque quando eu caso com comunhão parcial de bens, que seria assim, não, a gente vai se unir, mas os meus bens que eu consegui daqui para trás é meu e os que você conseguiu é seu. Daqui para frente é que a gente constrói uma vida junto. Que isso? Isso aí elimina a totalidade. Então eu me dou toda a uma pessoa e não dou os bens. Que negócio mais esquisito. Totalidade, exclusividade, só aquela pessoa. Irrevogabilidade, sem volta. Fidelidade. É até interessante, né, a questão da fidelidade, que é muito mais abrangente do que simplesmente o problema do adultério, é muito mais abrangente. Uma pessoa precisa ser fiel ao seu cônjuge em todos os sentidos, fidelidade de ideais, de compartilhar a vida, jamais trair em hipótese alguma, o que implica, por exemplo, mentiras, essas coisas, tudo isso é sintoma de fidelidade. Tem homem que acha que não está sendo infiel à esposa só porque não está cometendo adultério. Além de tudo, essas notas características são importantíssimas para a saúde do matrimônio, né? Porque, por exemplo, eu botei um negócio na minha cabeça, eu sou fiel à minha esposa, sempre fui fiel à minha esposa, graças a Deus, sou fiel a ela por causa de mim, em primeiro lugar por causa de mim, olha o meu egoísmo, porque é melhor para mim ter uma mulher só e ser fiel a ela, é melhor. Uma vez o cara veio conversar comigo, disse, Ronaldo, eu estou com um problema com a minha mulher. E eu disse, você está pretendendo fazer o quê? Ele disse, estou querendo arrumar outra. Eu disse, tu está com um problema, quer arrumar dois? Sim, porque da primeira você não se livra, né? De todo jeito, constituir uma vida, se tiver filho, já era. Então, é uma bobagem esse negócio. Você tem um problema e vai arrumar outro para arrumar outro problema. Então, eu sou fiel a ela por minha causa, em primeiro lugar. É melhor para mim ficar quieto. É muito melhor. Porque senão eu vou arranjar sarna para me coçar. Mas eu sou fiel a ela também por causa dela e por causa dos meus filhos, porque é o bem dela. Mas eu sou fiel a ela também por causa de vocês. Vocês acreditam? Por causa de vocês eu sou fiel a ela, porque eu preciso anunciar a vocês, e quando eu digo vocês, eu digo todas as pessoas a quem eu anuncio o Evangelho. Eu preciso ser para o mundo um sinal do amor de Deus. E eu não posso fazer isso somente com palavras. Eu tenho que fazer isso com o meu testemunho de vida. Então, quando eu mantenho-me total, exclusivo, irrevogável, fiel e fecundo no meu casamento, eu evangelizo muito mais do que quando eu estou fazendo uma pregação querigmática, por exemplo. Por causa da capacidade que o matrimônio tem de sinalizar o amor de Deus. Porque Cristo escolheu essa via. Ele constituiu a sua igreja como a sua esposa. Então, veja, meus irmãos, apesar de ser um ser que a gente diz subsistente, né, que existe em si mesmo, Deus não precisa de ninguém, não precisaria de ninguém, em princípio, para ser feliz. Ele não tem essas carências que nós temos. Essa necessidade psicológica, esse medo da solidão. Deus é um ser mas não solitário. Mas ele quis casar-se. E ele fez isso, ele escolheu uma esposa, que era a igreja. E a partir do momento em que ele escolheu isso, ele não pode mais voltar atrás. Desde a encarnação do Verbo, a paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor, agora Cristo casou-se. Você está entendendo? É como se o mistério pascal fosse o casamento de Cristo. Cristo casou, agora a mulher é dele e agora não tem mais jeito não. Agora nem que ele volte para a Trindade, para a eternidade, para o tempo eterno de Deus, ele está com a esposa dele. Não tem mais jeito. Porque ele casou em caráter irrevogável. Ah, mas e se a mulher ficar ruim? Continua sendo a esposa dele. Como a gente pode observar. E se a esposa trair? Continua sendo a esposa dele.
Ele não abre mão da esposa. Aí é por isso que a gente faz o tanto de irmandade que a gente faz. E nós continuamos sendo a esposa de Cristo. Ele não pode nos trair, porque isso significaria trair a Ele mesmo. Dá para entender? Uma graça desse tamanho, né? Eu não sei se outra religião tem, onde seu Deus tomou o seu povo para si, constituiu como sendo sua esposa e o fez em caráter total, ou seja, Cristo se deu todo a mim e quer que eu me dê todo a Ele, o fez em caráter exclusivo, porque Cristo é da igreja e a igreja é de Cristo, o fez em caráter irrevogável, por isso pode até cometer adultério, mas continua sendo a esposa de Cristo. E nós lemos hoje, quando eu proclamei aquela palavra do profeta Oséias, no capítulo 2. A esposa de Cristo que se entrega aos Baals, né, que assume uma postura de adultério, para não dizer de prostituição, mas Deus não desiste da sua esposa, vai lá, pega, leva ela para o deserto, tira ela até mesmo dos sucessos pastorais, para poder levá-la ao amor da juventude. O amor primeiro, aquele amor dos primeiros séculos. O amor do início do casamento. E mais, 1 Coríntios 12, 21. Primeira Coríntios, capítulo 12, versículo 21. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de ti, nem a cabeça aos pés, não necessito de vós. Veja, una esses dois textos. Quem é a cabeça da igreja? Cristo. E aqui o texto está dizendo, a cabeça não pode dizer aos pés, eu não necessito de vós. De uma certa maneira, Cristo necessita de nós. Por causa de sua pertença. Não é porque nós podemos acrescentar algo a Cristo. Nem porque o poder de Cristo está limitado a nós. Não é isso não. Mas é porque Ele escolheu que nós fôssemos a sua esposa. E quando a gente vira esposa, aí pronto, aí não tem jeito. Agora, até a cabeça que é Cristo precisa de nós, precisa do seu corpo. Senão ele se torna um Cristo incompleto. A partir dessa união, a cabeça não pode mais dizer ao corpo, eu não preciso de você. Porque ele fez isso, ele quis isso. E uma vez feito isso, Cristo e a igreja são inseparáveis. São como uma só pessoa. E qualquer tentativa de separar Cristo e a igreja é artificial. Não separe o homem o que Deus uniu. Cristo e a igreja tornam-se um só corpo. Capítulo 12, versículo 12. Capítulo 12, versículo 12. Porque como o corpo, de 1 Coríntios, como o corpo é um todo com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Veja, assim como cabeça, membros formam um só corpo, assim também é Cristo. Ele é a cabeça e o corpo que é a sua igreja. E o catecismo, ele explica isso também, demonstrando que não é possível aderir a Cristo sem aderir à sua igreja. Eu já li isso? Não. Eis o Cristo total, cabeça e corpo, um só, formado por muitos. Isso aqui está no número 796. Seja a cabeça a falar, seja os membros, é sempre Cristo quem fala. Não tem aquele negócio, né, que você diz, não, eu posso, se eu não estiver lá, a minha mulher resolve. É meio perigoso isso, mas não. E é perigoso até para Cristo, né? Mas é a postura dele. No mundo, o que ligares na terra será ligado no céu. O que desligar na terra, isso aqui é uma maneira de dizer, não, a minha mulher resolve.
Por isso que o povo diz, se tatá não tá, mas a mulher de tatatando é mesmo que tatatá. Não é? E a mulher de tatá é no T, né? Ainda mais. É com a letra T, né? Então vai lá. Conforme está escrito, serão dois em uma só carne. Eis um grande mistério, refere-me a Cristo e à igreja. E o Senhor mesmo diz no Evangelho, já não são dois, mas uma só carne. Como vistes, há de fato duas pessoas diferentes, e todavia elas constituem uma só coisa no amplexo conjugal. Seja a cabeça a falar, seja os membros, é sempre Cristo que fala. Meus irmãos, eu fico maluco com um negócio desse. Porque a proposta, o modo como Cristo se uniu a nós é um negócio absurdo. É um negócio absurdo. Nós temos uma graça espetacular, uma graça excepcional de viver a santidade, porque nós estamos unidos a Cristo. Mas como a gente ainda sofre com isso, não sei se já disse a vocês, tem um padre amigo meu que ele deve ter uns 140 anos por aí, 150 anos, eu acho. Se brincar, ele é canonista, ele revisou a lei de Moisés, os 10 mandamentos. Ele, um dia desse, conversando comigo, disse, olha, Ronaldo, eu tive audiência com 4 papas, conheci vários santos, São João Paulo II, São João 23, me confessei com o Padre Pio, foi ele que intercedeu por mim e pela minha ordenação. Eu conheci os videntes de Fátima, os videntes de Medjugorje. E eu cá comigo pensando, eu digo, e esse homem tem quantos anos, né? Pensando comigo. Mas aí ele concluiu dizendo assim, Ronaldo, eu não fui santo de besta. E eu fiquei comigo, é mesmo. A gente não é santo de besta. Porque Deus ornou-nos com todos os seus dons. Ele pegou a sua esposa e ele cuidou da sua esposa. Ele cuidou com carinho, sabe, com alegria. Ele fez questão de dar tudo à sua esposa, a nós. Ele fez questão de fazer isso. Então, aí a gente fica, às vezes, se prendendo a uma coisinha ou outra, sabe? Como se nós não tivéssemos a capacidade de seguir a Cristo, mesmo que seja pelo deserto. Meus irmãos, a função da mulher é seguir seu marido. A função talvez seja demais, né? Mas uma obrigação da mulher é seguir seu marido. Por isso que eu acho tão estranho, né? Quando os casais se separam, meio que vivem. Se separam assim, não estou falando de separação de divórcio, não. Estou falando de residência. Às vezes, né? Vai embora para uma cidade, se for circunstâncias econômicas temporárias, tudo bem. Mas aquele negócio, não, eu não vou, não. Às vezes o casal fica velho, aí o homem passa a maior parte do tempo no sítio, a mulher na rua. O lugar da esposa é junto com o marido. Estou até sentindo falta da minha agora, com esse negócio. Outro dia eu fui pregar ali em Florianópolis e tinha um momento lá, era um encontro de casais, eu fui sozinho. Aí à noite tinha um momento lá, um filme romântico com os casais. O cara disse, Ronaldo, você não vai? Você vai? Eu digo, não estou com a minha mulher aqui, eu vou inventar de ir para negócio de filme romântico. Aí o cabo olhou para mim e disse assim, não, mas eu também estou sem a minha aqui. Eu digo, não, conversa essa. Não me venha com esse tipo de proposta. Eu quero nem saber, você se vira aí. Lugar da esposa é ao lado do seu marido. É seguindo seu marido por onde ele vai. E muitas vezes a esposa tem que até abandonar coisas, até projetos, desejos, vontades, sonhos, para poder seguir seu marido. Isso não é demérito não, minha gente, para as mulheres não. Assim como não seria também para os homens. Não seria. Eu teria toda a tranquilidade de abandonar qualquer projeto meu, se fosse para realizar, para fazer um projeto da minha esposa.
Porque lugar de um é onde está o outro. É a junção. Então, nós temos todas essas graças de Cristo. Cristo nos ornou. Não deixou a gente faltar dom algum. Nós temos os sacramentos. Nós temos os dons carismáticos. Nós temos o conteúdo, o magistério, a Sagrada Escritura. Nós temos todos os dons. Eu imagino a igreja de Cristo toda ornada, sabe? Toda enfeitada para o seu marido, como nos demonstra às vezes a literatura bíblica. Mas às vezes a gente deixa esses dons de lado. A gente prefere se unir aos Baals. A gente deixa os dons que Deus nos deu e às vezes fica recorrendo às propostas deste mundo. E infelizmente a gente adultera dessa forma toda vez que a igreja abandona o conteúdo do Evangelho para colocar dentro da instituição conteúdo, sei lá, de psicologia, de ideologia, de tudo. Ela deixa de lado os dons do esposo e vai atrás de dons e de presentes de outros maridos, de outros homens, digamos assim. Por isso os profetas, eles não têm escrúpulo de qualificar a infidelidade de Israel como um adultério e até como uma prostituição. Já era uma prefigura, né, daquela situação. Então, eis o Cristo total. Que coisa louca, meus irmãos. Deus não se entende mais a si mesmo sem a sua esposa. É como se ele não pudesse existir sem ela. Deus não existe sem nós. Ele sentiria uma carência, como de uma pessoa viúva. Alguém aqui já ficou viúvo ou viúva, ou já encontrou uma pessoa que, ficando viúva, sentiu aquela sensação de vazio dentro de casa? Seria assim que Cristo se sentiria sem a sua igreja. Recentemente uma tia minha morreu. Um pouquinho mais baixo. Uma tia faleceu. Uma tia, a esposa do meu tio. Mas é como se fosse tia. Por isso que a sociedade abandonou muito essa lógica cristã, né? Porque a gente não chama mais as esposas dos tios de tias. Porque não é mais, parece que não tem vínculo parentesco. E isso é extremamente cristão, porque uma vez casou com meu tio, é minha tia. Casou com meu filho, é meu filho. Casou com minha mãe, é minha mãe. Não, aí não dá. Não dá muito certo. Mas eu me surpreendi tanto, porque quando eu entrei, ele estava chorando muito, um senhor, já meu tio de 80 e poucos anos. Ele chorava o tempo inteiro. Ele dizia assim: ô meu filho, como é que eu vou viver como é que eu vou viver sem minha velha? Como é que eu vou viver sem meu amor? Como é que eu vou viver sem minha companheira? São 50 e tantos anos, nós nunca briguemos. Aí ele estava mentindo, é verdade, mas... E ele falava daquele negócio, aí ele falava, ele reclamava, aí depois dizia assim: mas Deus faz as coisas certas, meu filho, Deus faz as coisas certas. E eu pensando comigo, Deus faz as coisas certas, mas os homens também podiam fazer as coisas certas, né? Podiam fazer as coisas direito, respondendo a esse amor tão imenso, tão grande. Então, a sensação de viuvez seria a sensação de Cristo sem a igreja. E eu acho que é como se, volto a dizer, eu estou falando em linguagem humana, é como se passasse pela cabeça e pelo coração de Deus essa sensação de viuvez em cada lugar, em cada cidade, em cada situação, em cada contexto, que a igreja de Cristo se recusa a autodeclarar-se como a esposa de Cristo. A gente hoje vê uns movimentos, né, de a instituição eclesial para poder ser melhor aceita na sociedade, quase que nega a esponsalidade com o Senhor, quase que nega. E é doloroso, gente, é doloroso. Sabe, como se você
Você que é casado ou casada, imagine você chegar no lugar e pegasse seu esposo ou sua esposa negando que é seu esposo ou sua esposa. Me faça entender? Tirando o corpo fora, quão doloroso isso seria, né? Você encontrar a pessoa que você ama, com quem você compartilha a vida, e daqui a pouco a pessoa está deslizando e não quer admitir que é seu esposo ou sua esposa. Muitas vezes a igreja está se comportando assim, e isso tem gerado mais do que um insucesso evangelizador. A gente se preocupa muito com isso, né? Porque a igreja não está sendo fiel a Cristo em tal lugar. Então, por isso nós estamos perdendo fiéis. Não é só isso. Não é só isso. Quando nós somos infiéis a Deus, nós estamos traindo um vínculo matrimonial. Nós não estamos simplesmente sendo inoperantes pastoralmente, me faça entender. As consequências de uma infidelidade nossa a Deus não é só a perda de fiéis. As consequências é a ruptura de um relacionamento matrimonial, ou pelo menos a conturbação desses laços. O resultado é dor no coração de Deus. No coração de um esposo, de um marido que ama sua esposa e que quer vê-la cada vez mais ornada, cada vez mais linda para ele. Deus elevou a igreja a essa dignidade. Por isso, uma palavra de Santa Joana d'Arc a seus juízes. Vocês sabem que Joana d'Arc foi condenada pela Inquisição. Resume a fé dos santos doutores e exprime o bom senso do crente. Joana d'Arc diz: quanto a Jesus Cristo e a igreja, parece-me que são uma só coisa. E não se deve fazer objeções a isso. Aí quando a gente pega 1 Coríntios 12, 13... 1 Coríntios 12, 13, está escrito assim: em um só Espírito fomos batizados todos nós, para formar um só corpo. Mostra que a igreja somos nós, todos os batizados, para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim, o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Ou seja, quando a gente fala da igreja, nós não estamos falando só da hierarquia ou dos leigos ou da vida religiosa, mas de todos os membros. Segundo o catecismo, até pessoas que não pertencem à estrutura visível da igreja podem ser membros da igreja. Olha só, todos os homens são chamados a esta católica unidade do povo de Deus, que prefigura e promove a paz universal. A ela pertencem ou são ordenados de modos diversos, quer os fiéis católicos, quer os outros crentes em Cristo, quer, enfim, os homens em geral, chamados à salvação pela graça de Deus. Então, existem pessoas que, mesmo que não tenham um vínculo institucional, que podem pertencer à Igreja de Cristo. E nem todos que pertencem à estrutura visível são da Igreja de Cristo. Não se salva, embora esteja incorporado à igreja, aquele que, não perseverando na caridade, permanece dentro da igreja com o corpo, mas não com o coração. Catecismo da Igreja, número 837. Então, amplia-se a nossa visão de eclesialidade, amplia-se a nossa visão de pastoral, amplia-se a nossa visão de conversão pastoral. Nós devemos nos converter, não é só porque nós temos que ter sucesso evangelizador. Não, nós devemos nos converter pastoralmente porque nós somos a esposa de Cristo, porque Cristo sofre com o adultério da sua esposa, porque Ele nos escolheu, e Ele não se entende sem nós, nós também não devemos nos entender sem Ele. Cristo não é só alma, mas é também corpo. A que dignidade Deus elevou a sua igreja. Por isso nós devemos
segui-lo, segui-lo, segui-lo. E aguardamos ansiosamente a redenção do nosso corpo. Aguardamos as núpcias do Cordeiro. Leio com vocês Apocalipse 19, para que possamos concluir e rezar. Capítulo 19, versículo 1, a visão de São João. Depois disso, ouvi no céu como que um imenso coro que cantava: Aleluia, a nosso Deus a salvação, a glória e o poder. Porque os seus juízos são verdadeiros e justos. Ele executou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição e pediu-lhe contas do sangue dos seus servos. Depois recomeçaram: Aleluia. Sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Então os 24 anciãos e os 4 animais prostaram-se e adoraram a Deus, que se assenta no trono, dizendo: Amém, aleluia. Do trono saiu uma voz que dizia: Cantai ao nosso Deus, vós todos seus servos que o temeis, pequenos e grandes. Nisso eu ouvi como um imenso coro sonoro, como o ruído de grandes águas e como o ribombar de possantes trovões, que cantava: Aleluia. Eis que reina o Senhor nosso Deus, o dominador. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque se aproximam as núpcias do Cordeiro, entendida como as núpcias definitivas do Cordeiro. Sua esposa está preparada. Foi-lhe dado revestir-se de linho puríssimo e resplandecente, pois o linho são as boas obras do santo. Ele me diz então: escreve, felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Nós aguardamos esse momento. Nós precisamos vivê-la também aqui. Nós precisamos seguir o nosso esposo pelo deserto, até que um dia cheguemos à consumação definitiva dos tempos, onde não haverá mais as intempéries, os desajustes, as feridas e as mágoas, onde nós seremos tudo em todos, tudo em Cristo. Fiquemos de pé, meus irmãos. Vamos tomar essa iniciativa neste momento. De pé, eu peço que você seja firme em ficar de pé, porque é assim que nós escutamos o Evangelho na missa, para demonstrar a nossa intenção de estar firme e não estar acomodado. Eu sei que esse é o momento talvez mais cansado depois de um dia puxado, porém vamos manifestar a Deus essa nossa disposição de segui-lo por onde Ele for, Vamos dizer ao Senhor com nossa oração: é nosso dever, Senhor, seguir-te. É dever da esposa ir aonde o marido for, estar junto com ele, não separar-se dele em hipótese alguma. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que nos afastamos de vós, que negamos a nossa condição de esposa. Perdoa-nos, Senhor. Mostra-nos a tua bondade, a tua sabedoria. Mostra-nos, Senhor. Alegremos-nos nesse momento, exultemos e demos glória, porque se aproximam as núpcias do Cordeiro. Sua esposa está preparada. Livra-nos da indiferença, Senhor, da indiferença a este matrimônio, a este mistério, grande esse mistério, no qual nós estamos inseridos, Senhor.